Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que vocês estejam todos muito bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho aqui trazer minhas dicas e minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Bom, esse ano foi complexo aqui pra gente no canal, tá? Vou ser franca com vocês. Se tiver o ventilador ligado, vocês me desculpam, mas não tá tendo jeito. Esse pernilongo tá montado em mim aqui. Mas vamos finalmente finalizar a segunda temporada de A Casa do Dragão. Olha, House of the Dragon esse ano, ele meio que dividiu a linha do Equador mais uma vez. Tá aparecendo essas impressões que eu vou colocar aqui para vocês, pelo menos das pessoas que eu acabei vendo. Sabe quando teve a sétima temporada de Game of Thrones? Tá igualzinho. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu quero trazer aqui as minhas opiniões dessa segunda temporada. Lembrando que vai ter um pouquinho de spoiler com relação à segunda temporada. E a gente vai fazer um salto final de tudo isso que aconteceu, ou do que quase aconteceu, digamos assim, por assim dizer. Mas nós vamos falar aqui das nossas impressões. Minha voz está horrorosa, me perdoe, mas nós vamos que vamos. Vamos vendo aqui o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Nem sei se eu gravei isso, gente, mas enfim, nós gravamos de novo e depois de um tempo, né, é até melhor para a gente refrescar a cabeça e colocar no lugar as nossas emoções. Quando iniciamos essa segunda temporada, com os eventos da última, né, da primeira temporada, a gente já sabia que seria na minha opinião, eu já sabia que ia ser um ano bem truculento. Porque o que acontece? Essa questão de briga entre pessoas da mesma família nunca dá certo. A gente viu a própria rainha que não foi, né? A gente viu ela falar exatamente isso. A Rhaenys, né, que, enfim, né, eu ainda acho que ela devia ser a rainha, né, mas tudo bem. E essa questão é sempre uma questão complexa. Porque a Casa do Dragão, se a gente for pensar bem o que é a Dança dos Dragões, para quem leu o livro Fogo e Sangue, é pouquinho demais. É muito pouco conteúdo para poder colocar em praticamente 3, 4 temporadas. Mas eles conseguiram fazer um trabalho bacana aqui. Tem algumas coisas que aconteceram depois, que eu quero colocar um pouquinho mais à frente, mas que influenciaram no que aconteceu nessa temporada. Depois eu peguei o vídeo da Mikan, eu analisei com calma, peguei um pouco do livro, eu comecei a ler o livro que lançou recentemente. Ele está com a leitura paralisada nesse momento, para mim, está fazendo algumas coisas aqui que eu preciso, depois eu volto nele. Mas eu acho que tem dois personagens que eles não estarem nessa história vai mudar as coisas mais à frente. Então eu falo assim, no contexto geral da série, foi uma temporada assim que ela poderia ter entregado um pouco mais. Por exemplo, já que eles não queriam começar a mostrar mesmo as principais batalhas entre os dragões, como meio que foi entregue ali no início dos trailers e tudo mais, que eles poderiam entregar algumas coisas de casas menores, por exemplo. Aquela questão lá com os Blackwood também. Isso poderia ter sido entregado, por exemplo, não colocar no episódio inteiro, mas uma parte do episódio, colocou o início, o fim. É como se fosse aquela questão lá com o Daemon e a esposa dele lá no início da primeira temporada. Ficou meio assim, pulado fora. Outra coisa que me incomodou bastante, mas depois eu peguei a minúcia, revi novamente algumas coisas, alguns pontos da série eu revi novamente para me entender. E é a questão da maldição de Harrenhal, só que ela demorou muito tempo, na minha visão. Foi interessante, na minha opinião, foi muito interessante para tentar conter a rebeldia do Daemon. Mas eu não sei até que ponto
isso foi benéfico para a série de agora para frente? Não sei, realmente eu fiquei em dúvida. Depois de um tempo, o bom de você fazer isso depois de um tempo é isso, tá? É que você vai analisando melhor tudo que aconteceu. E claro, aquilo foi uma verdadeira lavagem cerebral no Damon, que aconteceu. Mas assim, foi interessante o Damon entender que governar não é fácil, como o Viserys disse na primeira temporada. Não é simples governar, porque olha só, são, digamos, 7 casas ali, 7 terrenos ali que tem particularidades à parte. Tinha ali essa questão dos Blackwood, que foi uma treta. Senhor, né? Vamos lá. Então, assim, ele viu que não era do jeito que ele queria, que ele ia governar, entendeu? Então, assim, e que foi meio que a questão que o Aemon também viu depois. Não é simplesmente você chegar, não, eu quero e vou fazer isso e pronto, acabou. Não é bem assim que funcionam as coisas. Vocês lembram lá do Hobb Stark, né? O que aconteceu com ele? Foi quase a mesma coisa. E olha que ele ainda foi pro lado de ponderar as coisas. Só deu uma cagada lá de ter casado na hora que não devia, né? Antes ele tivesse casado, né? Precisava ter casamento vermelho, né? Mas enfim, né? Tudo bem, né? O Ned Stark, pai dele, também morreu de uma forma, né? Tá bom. Vamos prosseguir aqui na Casa do Dragão mesmo. Então, assim, é uma série que ela vem para incomodar, né? Eu não vejo assim, as Crônicas de Gelo e Fogo como uma série para agradar todo mundo. Porque se você for pensar bem, por exemplo, The Tudors era assim, também Vikings Valhalla. Se você for pensar bem, não são séries para agradar, são séries para incomodar. E essa série está fazendo isso, entendeu? Aquela questão dos gêmeos, né, da morte ali dos gêmeos. Então, gente, aquilo foi assim, uma coisa que eu achei interessante do que aconteceu, né? A gente já esperava que aquilo poderia acontecer, porque um foi para um lado, outro foi para o outro. Enfim, foi do jeito que devia ser. A questão da própria Renira, esse ponto dela ficar em dúvida do que fazer, lembrou muito o pai dela, mas eu achei que ela ficou receosa demais. Ela poderia ter um ponto mais rápido na sua evolução mesmo. Algumas outras coisas ali eu já imaginava, igual aconteceu lá com o rei, com o Aegon II. Então, assim, teve coisas que eu entendi perfeitamente, como também de outras coisas que aconteceram também. Então, assim, teve muitas coisas bacanas nessa temporada, mas realmente ficou trucado algumas coisas. Gostei também da evolução dos filhos da Renira. Fiquei muito comovida com o que aconteceu com a Rhaenys também. Fiquei muito comovida, foi impactante esse quarto episódio. Para mim foi o episódio da temporada, na minha opinião. Nem o final acabou com ele. Mas assim, foi uma temporada mais irregular do que com relação à primeira temporada. Tem também aquela questão da filha da Alicent, que teve aquela questão do sangue queijo, que o pessoal ficou meio confuso. Eu entendo que eles não queriam mostrar uma coisa mais brutal, sabe? Mas eu falo assim, a atitude dela, para mim, foi muito aceitável. Colocar que a menina era autista, que ela tem transtorno de espectro autista, que, gente, respira. Nem tudo é o que parece. Então, assim, para mim tá tudo ok. A série entregou que realmente ela queria mesmo entregar. A Dança dos Dragões, na minha visão, aconteceu no final da temporada, tá?
Na verdade, ali começou a dança dos dragões. Então, essa dança vai acontecer aos poucos. Na minha opinião, não precisa de mais temporadas. 4 temporadas é o suficiente, não precisa de mais. Até mesmo porque o Fogo e Sangue ele termina um pouco depois do que acontece na Dança dos Dragões. Então, se estender um pouquinho mais a história para mim, fica bem completinho, até mesmo para se ligar ao que acontece na primeira temporada de GOT. Então, se fizer isso, para mim tá joia, tá show. Mas tem essas irregularidades na série com relação a esse desenvolvimento do roteiro, algumas questões com alguns dos filhos meio que me incomodou, a questão com o Damon também meio que me incomodou. Esse achismo que o pessoal achou que a menina tinha transtorno de expectativa, sim, eu não vi nada disso, mas tá bom, se você viu, tá tudo bem. Mas eu realmente não vi nada disso. Eu entendi todo o comportamento dela, extremamente aceitável, uma vez que ela acabou de perder o filho. Mas tem um ponto que a Mikan, aliás, os vídeos da Mikan são maravilhosos, tá? Ela e o Michel Aroca fizeram a cobertura de milhões, tá? Muito boa. E assim, eu vou concordar com a Mikan em 2 pontos que realmente, assim, depois eu peguei o livro de novo, li a história, vi, entendi que isso aí vai ser spoiler se você não ler o livro, tá? Mas tem uma outra personagem que monta aquele dragão que tá no vale. Não era para aquele dragão estar no vale, tá? Tem a Alicent e o Viserys, eles tinham mais um filho. E esse outro filho... Não, perdão, deixa eu voltar aqui a fita. O Aegon e a rainha, eles tinham um outro filho. E esse outro filho, ele tinha uma história que ele ia ligar perfeitamente lá no final da Dança dos Dragões. Entendeu? Então, ele não estar aqui pode azedar o esquema futuramente. Eu não sei como a série pretende colocar isso, mas eu acho assim que pode azedar isso no futuro, não se sabe. Mas assim, na minha opinião, a temporada foi irregular, né? Não... Teve sim episódios que eu fiquei sem dormir. Teve os episódios que eu fiquei sem dormir, mas tudo bem. Mas assim, foi satisfatório, na minha opinião. O final, tendo ali de todas as casas realmente se unindo para ir para a guerra mesmo. E na temporada que vem a gente já sabe que cabeças vão rolar, né? Como diz o... Nossa, minha cabeça hoje está maravilhosa. Que a guerra, quando a guerra é entre homens, ela é lutada de uma forma. O Socorro Stocou. Quando ele diz isso, é exatamente o que vai acontecer na temporada 3. Quando a guerra é lutada entre homens, ela é lutada de uma forma. Mas aqui não é entre homens, é entre dragões. Então nós estamos aos pés deles, nós estamos dançando nos pés deles. Quem está dançando é eles. E vai sobrar para mais gente. Então eu concordo com o Socrista. O que vai acontecer, não sabemos. Eu sei, jogou as coisas, mas enfim. Quero saber a opinião aí de vocês. O que vocês estão achando? O que vocês acharam da temporada? Vocês leram o livro? Vocês vão ler? Leiam o livro. Tem umas coisas lá interessantes. Ele é um livro de fofoca, assim. Revista amiga, contigo, antiga, sabe? Aquele ali é tipo isso. Mas é um livro bem interessante para você se adentrar mais sobre a história de A Casa do Dragão. Muito obrigada mais uma vez para você que está conosco. Finalizamos então, finalmente, esta cobertura. Era para ter finalizado antes, mas tá tudo bem, gente. É o que tem para hoje, tá? E é isso. Nos despedimos de 2024 das nossas coberturas de série. Eu vou fazer isso até acabar, enfim. Muito obrigada de verdade para você que nos acompanhou neste ano de 2024. Vai ter umas mudanças aí no canal no ano que vem. Podem esperar.
Mas nos vemos então no próximo ano. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos em 2025. Até mais.